Mateus, capítulo de número 27. Vamos ler a partir do versículo de número 50. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor Deus, cheios de Ti, através da Tua palavra, e que tudo seja para a Tua glória. Amém, e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos e amados irmãos, Mateus capítulo de número 27, Lucas capítulo de número 23, e Marcos, capítulo de número 15, vão narrar a morte de Jesus. Vão narrar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Mas o significado da morte de Jesus, o significado da entrega de Jesus na cruz, é para que nós, seres humanos, que estávamos afastados de Deus, pudéssemos nos reconciliar com o Senhor. Pudéssemos nos aproximar de Deus. Então o homem, ele se aproxima de Deus mediante o sacrifício de Jesus. Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, vai dizer que nós somos justificados pela fé e que nós temos paz em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que através de Jesus Cristo nós temos paz em Deus. Ele continua dizendo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos uma esperança, que nós temos acesso a esta graça, e que nós possamos estar firmes e nos gloriando. Se nós tivermos alguma coisa para nos gloriar, que seja no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jesus conquistou para nós, na cruz do Calvário, o acesso ao Deus Todo-Poderoso. No Calvário também, o ato de sacrifício de Jesus, o ato vicário de Jesus, ele vai dizer que o véu do templo foi rasgado. O que isso tem a ver? Tudo. Por quê? Porque o véu do templo, ele significava a separação que existia entre o homem e Deus. A palavra do Senhor vai falar em Isaías, a partir do capítulo de número 59, a partir do versículo de número 2, que nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então observe que os nossos pecados, os nossos erros, a nossa iniquidade, como Isaías usou essa palavra, é o que vai nos separar de Deus. E o símbolo dessa separação é o véu, que foi rasgado de cima a baixo, que representava no Antigo Testamento, o que representava a separação do homem e Deus? O véu. O véu representava a separação entre o homem e Deus. Para os irmãos entender o significado de tudo isso, eu vou trazer para os irmãos aqui a representação do templo. Então, quando nós íamos para o templo de Jerusalém, para a igreja que existia ali em Jerusalém, onde os judeus cultuavam o Senhor, nós vamos ver que aquela igreja, que aquele templo, ele era dividido em três partes. A primeira parte, nós entrávamos dentro do templo, dentro das muralhas do templo, e lá dentro existia três partes. A primeira parte era o pátio exterior, ou também conhecido como átrio. Ali, naquele pátio exterior, ali naquele átrio, existiam três divisões. Uma divisão onde ficavam gentios. O que é gentil? São todos aqueles que não são judeus. Então, se nós estivéssemos em Jerusalém, na época do Antigo Testamento, nós seríamos gentios, porque nós não somos judeus. Outra parte ficavam as mulheres, e outra parte ficavam os homens judeus. Então, dentro do átrio, do lado de fora, no pátio exterior,
Ficavam os gentios, todos juntos, as mulheres e os homens judeus. A segunda parte é o lugar santo, aonde somente os sacerdotes tinham acesso. No lugar santo também era o lugar onde se preparava e aonde se fazia o sacrifício dos animais. Então os homens, as pessoas comuns, não tinham acesso a este local, porque este era um local de serviço dos sacerdotes. Ninguém poderia estar ali. E o terceiro local era o lugar chamado de Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Observe, meus irmãos, que no átrio ou no pátio, a única iluminação que existia era a iluminação do sol. Não tinha outro tipo de iluminação. Escureceu, ficou escuro. No Santo dos Santos, no lugar santo, por melhor dizer, que é onde os sacerdotes ficavam, ele era iluminado pelos candelabros. Então, independente da luz do sol, existia uma iluminação. E no Santo dos Santos, conhecido também como lugar santíssimo, a única iluminação que existia era a iluminação da glória de Deus. Ali naquele local, um local extremamente exclusivo, ninguém poderia entrar, a não ser o sumo sacerdote apenas uma vez por ano. E ele entrava amarrado em uma corda, porque se ele não houvesse feito todos os preparativos antes, se ele não houvesse consagrado, se ele não houvesse pedido perdão pelos seus pecados, e ele entrasse fora do propósito daquilo que Deus determinou, ele morreria lá dentro. Como ninguém poderia entrar, ele era puxado por uma corda. Como as pessoas sabiam que ele estava vivo? Porque eles tinham sinos amarrados em suas roupas. Então, enquanto o sininho está batendo, é sinal que eles estão com vida. Se o sino parasse de bater por muito tempo, eles poderiam puxar a corda que o homem já tinha ido. Porque Deus exigia a santidade do seu povo. Ali dentro do local santíssimo, aonde o sacerdote poderia entrar apenas uma vez por ano, ele confessava os pecados de todo Israel. E o povo era perdoado. Queridos e amados irmãos, observe que espiritualmente nós somos comparados a este lugar, o Santo dos Santos, o local santíssimo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, a palavra do Senhor vai dizer assim: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vou repetir para os irmãos: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é: o Santo do Santo agora é você. Deus habita em sua vida. Não existe mais um local de habitação de Deus. O local de habitação de Deus agora é onde você estiver. A presença de Deus não está mais em um local fixo, a presença de Deus está na sua vida através do Santo Espírito dele. Jesus ele vai deixar isso bem claro quando ele tem aquela conversa com a mulher samaritana em João capítulo de número 4. Quando a mulher vai manifestar as dúvidas que ela tem para o Senhor Jesus, e ela vai perguntar onde nós devemos cultuar. Os meus pais falam que é neste monte, mas o seu povo, os judeus, falam que é naquele templo. A mulher está fazendo uma pergunta teológica para Jesus. E Jesus vai dizer: olha, nem no monte e nem no templo. Agora, o local de culto é onde você estiver, de acordo com o que está proposto no seu coração. O que importa é que você o adore em espírito e em verdade. Porque esses o Pai está a procurar. Irmãos, imagine que Jesus está dizendo que Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A grande pergunta é: será que ele tem encontrado? Será que é difícil de se achar? O templo de Deus somos nós. A morada de Deus somos nós. O local de habitação de Deus somos nós. Nos reunimos nessa estrutura física que chamamos de igreja, mas quando na verdade a igreja somos nós.
Agora, queridos e amados irmãos, isso não justifica e nunca justificou, e não é bíblico a ideia de que nós podemos cultuar sozinhos. Não existe isso. Eu cultuo sozinho da minha casa. Biblicamente, não. Biblicamente, igreja é a união dos irmãos. Nós cultuamos sozinhos em nossas casas quando nós não estamos na igreja, quando nós temos algum impedimento de estar na igreja. Mas, biblicamente, o Senhor voltará para buscar a igreja dele. A igreja dele é a união dos irmãos. É este momento de fortalecimento. É este momento em que o povo se une para adorar e glorificar o nome dele. E esse é todo igreja, irmãos, é todo o propósito do Novo Testamento. Após a morte e a ressurreição, quando o Senhor Jesus ele é assunto dos céus, que a promessa se cumpre do Espírito Santo se fazer presente na vida dos nossos irmãos, ali a gente vai ver que a igreja começa a caminhar. A igreja é um plano de Deus. A igreja é a voz de Deus na terra. Deus ele só fala com o homem através da sua igreja. Fora isso, Deus não fala. Deus só fala com as pessoas através da igreja, e a igreja somos nós. É perigoso, irmãos, quando existe um entendimento de se trilhar um caminho, carreira solo. E costumamos ver que esse caminho carreira solo termina num afastamento, num esfriamento, porque como seres humanos nós precisamos dessa troca de informação, nós precisamos dessa motivação. Eu vou ler alguns textos bíblicos aqui que vai corroborar com o que eu estou falando para os irmãos. Então, voltando aqui para o véu do templo, o véu era o que fazia a separação, aquela cortina espessa, do local santo, aonde os sacerdotes ficavam, para o local santo dos santos, aonde ninguém tinha acesso e apenas uma vez por ano o sumo sacerdote estava ali. Irmãos, só para nível de curiosidade, aquela cortina, aquele véu, era algo muito impressionante. Por quê? Porque ela tinha 9 metros de largura por 18 metros de altura. Então era grande, era largo, era alto, e a sua espessura era algo entre 8 e 10 centímetros. Então observe que nós podemos entender que eram várias cortinas, uma costurada na outra, uma junto com a outra, até ficar espesso, era muito pesado, precisava de muitos homens para poder mexer naquela estrutura toda devido ao seu peso. E aquela estrutura, aquele véu, era o que simbolizava a separação que existia entre o homem e Deus. E todos sabiam disso. Daí a importância de nós entendermos e de a palavra do Senhor registrar que quando o Senhor Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ele dá seu último suspiro, ele entrega o seu espírito, a Bíblia fala que o véu que fazia a separação se rasga de cima a baixo. Não existe mais separação. Não existe mais algo que impeça. O homem, ele não precisa, a partir daquele momento, mais ir a alguém para confessar os seus pecados, para que aquele alguém leve os seus pecados até a Deus. Não. Hoje, todos nós dobramos os nossos joelhos, elevamos os nossos pensamentos, ou erguemos as nossas vozes e conversamos diretamente com o nosso Pai, em nome de Jesus. Não precisamos mais de intercessores, seja quem for. A Bíblia fala que todos nós temos livre acesso a Deus. Todos nós podemos nos apresentar diante do nosso Deus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19, vai nos dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus, ele está nos dizendo, ele está nos ensinando, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, ou no Santo dos Santos,
pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, irmãos, nós temos essa intrepidez, nós temos essa ousadia para estar na presença do nosso Deus. Versículo de número 20 vai dizer: pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, através do sacrifício de Jesus, pelo vivo e novo caminho, Hebreus está dizendo o vivo e novo caminho, quem é? Jesus. Através de Jesus nós temos acesso ao Santo do Santo, nós temos acesso ao santuário de Deus. Todos nós, independente da situação. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 21, vai nos dizer assim: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, precisamos entrar na presença do nosso Deus. Hebreus está dizendo como? Com o nosso coração limpo, com o nosso coração purificado, livre, libertos de toda maldade, de toda má intenção. Porque, meus irmãos, nós podemos esconder os nossos maus pensamentos de qualquer um, mas nós não conseguimos esconder os nossos maus pensamentos do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que nós pensamos, Ele conhece o nosso olhar, Ele conhece o nosso pensamento e Ele sonda o nosso ser, fazendo distinção do que é bom e do que é ruim. E na presença dEle, diz o escritor, na presença dEle você precisa entrar puro, santo. Que nós possamos confessar os nossos pecados nas nossas orações, pedindo ao Senhor que Ele fortaleça o nosso espírito, a nossa alma, para que nós possamos viver uma vida de retidão na presença do nosso Deus. Versículo de número 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, existe uma promessa. Irmã Joelma falou que a semana dela não foi muito boa, mas Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Deus tem uma promessa sobre a sua vida, minha irmã. E a Bíblia fala assim: guarde essa fé, guarde essa esperança sem vacilar, crendo que aquele que te fez a promessa, Ele é fiel para te sustentar até o fim, para te manter de fé até o fim, independente da sua situação, independente do seu problema. E talvez alguns dos irmãos aqui possam ter vivido isso, talvez alguma das pessoas que posteriormente vai assistir esse vídeo possa estar vivendo isso. Independente da situação, o Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. E a palavra nos orienta: permaneçam de fé, porque Ele é fiel. As coisas se ajustam, as coisas chegam para os seus lugares. É porque nós, às vezes, é meio ruinzinho mesmo, é meio ruim de corte. Mas Deus, Ele é perfeito. E Deus, Ele trabalha para que as coisas se encaixem, para que as coisas se ajustem, para que tudo dê certo. E muitas vezes não importa se começou bem ou ruim, o que importa é que tem que terminar bem. E nem sempre começa bem, às vezes começa ruim. Às vezes a caminhada não é fácil. Mas Hebreus está dizendo: fiquem de pé, permaneçam firmes, não desistam, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vou ler nessa versão aqui. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia
está próximo. Olha a advertência que a Bíblia nos faz, comprovando a palavra do pastor, que o lugar de congregar é na casa do Senhor. A Bíblia está advertindo. Primeiro ele fala que, independente da sua situação, dos seus problemas, das suas lutas, permaneçam firmes, porque ele é fiel. Aí depois eles falam assim, ó, não deixem de congregar. Então a irmã ela poderia estar em casa agora, chorando, remoendo o problema, ela veio para a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor, irmãos, a igreja é que é o grande hospital. Embora não seja um hospital de fato, mas é um hospital espiritual. É onde a gente vem para juntos nos fortalecermos. Ou quantas vezes nós chegamos aqui tristes, deprimidos, depressivos, ansiosos, e através dos louvores, através de uma palavra, através de um texto bíblico, Deus fala conosco. E a gente sai daqui, se não curado, se não tendo que resolver os nossos problemas, mas saímos daqui com a nossa fé fortalecida. Porque o problema não vai embora. O problema está lá, o problema tem que ser resolvido. E às vezes não depende exclusivamente de nós. As pessoas envolvidas, as situações envolvidas, também precisam ajudar. Mas nós saímos daqui com a nossa fé fortalecida. E a advertência, o texto bíblico que vem com o tom de advertência, ele diz: não deixem de congregar, considerem-se uns aos outros e estimulem-se para as boas obras. Quantas vezes, irmãos, a gente está sem querer fazer alguma coisa? E aí o telefone toca e alguém, vamos lá, vamos fazer. Vamos nos juntar, está fazendo o que agora? Vamos nos encontrar na igreja? E a nossa vida secular também não é assim? Você está deitado no sofá, suando porque está quente, assistindo televisão, comendo alguma coisa para engordar, e aí o telefone toca, é seu amigo. Vamos dar uma andada, vamos dar uma corridinha. Aí você pega, veste seu tênis, veste sua roupa de andada, sua roupa de corrida e sai, vai fazer aquela atividade física, porque alguém te incentivou. E você está cuidando do seu corpo. A vida espiritual também é assim, precisa desse cuidado. Está fazendo o quê, meu irmão? Vamos na igreja. Vamos lá me ajudar a ensaiar com as crianças. Vamos lá fazer um evangelismo. Vamos para o culto hoje. Ah, irmão, não vou para o culto hoje não. Não, irmão, vamos para o culto. Vai ter um louvor abençoado, a gente conversa lá, e aí a pessoa vem, e uma incentiva a outra. É isso que o texto bíblico está falando. Considerem-se uns aos outros, incentivem uns aos outros. Aproximem-se com coração sincero, uns para com os outros. E esse é o papel da igreja. Estarmos juntos, para juntos melhorarmos. E finalizando a mensagem desta noite, versículos de número 36 e 37, vai dizer assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Outra advertência que o escritor nos faz: aquele que vem virá e não tardará. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa? Precisamos fazer a vontade de Deus, irmãos. Precisamos alcançar as promessas de Deus. Precisamos ir atrás das promessas de Deus, onde a principal delas é estar com Ele,
onde a principal promessa do Senhor para a sua igreja, para nós, é que um dia ele virá. E o escritor de Hebreus, ele fala: aquele que vem virá e não irá demorar. Irmãos, a igreja tem esperado Jesus. E ele vai voltar. Muitas pessoas ainda precisam ouvir a palavra. Mas ele irá voltar. Não sabemos quando. Pode ser amanhã, pode ser hoje à noite. Será surpresa. Muitos se surpreenderão. O importante é nós termos a certeza, a convicção e fazer por onde, na volta dele, nós estarmos com ele. Amém? Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.